Começamos esta história com Itoki Sakuraba, que está na sala de aula e observa de longe um ninja. Um colega, para provocar, diz ao professor que o protagonista está dormindo. Portanto, o professor pede que ele resolva o exercício. O último está errado e todos riem. Na hora da saída, seus amigos pedem para ele ir ao karaokê. Ele se recusa porque deve ir às suas aulas. Uma garota vai atrás dele. Seus amigos o convencem a ir para criar boas lembranças. Sem querer, nota a garota e imediatamente muda de ideia. Ao sair da escola, Kusetsu vai a certa distância de Itoki. Diz que só faz isso para garantir que ele vá às suas aulas e não o faria se não fosse um pedido exclusivo da mãe dele. Não se recusa a fazê-los porque é seu amigo de infância. À tarde, o protagonista vai em direção à sua casa. Lembra-se de como seu professor de ginástica lhe pede que treine para competir? Tem certeza de que ele pode obter bons resultados. Ao voltar ao presente, percebe que vai chegar tarde e decide pegar um atalho. Começa a fazer parkour. Ele quase foi atropelado. No entanto, ele consegue desviar do caminhão. Ele corre para ajudar o motorista. Enquanto isso, uma senhora devolve um legume porque encontrou um inseto nele. Tokusada responde que se ele fritar, fica gostoso. Um senhor o bate e reclama por atender os clientes dessa maneira. A chefe, ao ver a situação, diz que ela atenderá os clientes. Ela pede ao rapaz que vá buscar Itoki. Ele o faz. O protagonista conta que esteve perto de um acidente. As duas rodas dianteiras do caminhão estouraram. Ao voltar para casa, o protagonista ajuda a preparar o jantar enquanto cozinham. Itoki diz à sua mãe que ao entrar no ensino médio procurará um trabalho ou terá menos aulas. Sua mãe não aceita nenhuma opção. Ela diz que a juventude acaba, mas a educação é para sempre. Se esforçar agora, a recompensa virá no futuro. Na manhã seguinte, Kusetsu volta a vigiar Itoki. Ao chegar à escola, o protagonista encontra uma carta no armário. Por essa razão, passa o dia todo distraído pensando nisso. Consegue conhecer a garota, ela se chama Satomi Tsubaki. Ela conta que o tem seguido e acha incrível o que ele faz. Até viu ele desviar da caminhonete. Em seguida, a garota pede para sair com ele. Ao chegar em casa, o protagonista vai feliz. Diz à sua mãe que irá a um seminário escolar no domingo. Não consegue enganar sua mãe, que pergunta se ele tem namorada. Enquanto jantam, ela pergunta sobre a garota. Itoki responde que praticamente não a conhece. Ao ouvir isso, sua mãe lhe proíbe ir ao encontro. O protagonista se irrita e vai para o seu quarto, onde vê uma mensagem da garota. No domingo, Tokusada o leva ao encontro em vez de ir à ginástica. No local, Tsubaki propõe ir à casa dela. Ele vai para o quarto da garota. Ela lhe traz chá e nenhum dos dois sabe o que fazer. Itoki propõe ver televisão ou jogar pedra, papel ou tesoura. No entanto, a garota simplesmente se despe e se lança sobre ele. O protagonista não sabe o que fazer. Ele a afasta, acha que é uma brincadeira, supõe que há alguém escondido. Olha debaixo da cama. Há alguém, e a garota o fere com um kunai. Aparecem ninjas. Tsubaki diz para ele se preparar para ser desvivido. De repente, pela janela lançam um kunai com fumaça. É Kusetsu quem luta com os ninjas e lança o protagonista para fora para que fuja. Ele é capturado por uma rede e colocado em um carro. Ao abrir os olhos, olha para Yaha. O Sr. Mitsusu pede desculpas por colocá-lo em perigo, mas eles o levarão a um lugar seguro. Nesse momento, são perseguidos por outro carro que fura os pneus e os faz colidir. Lá, ele diz a Itoki para voltar ao centro da cidade. O protagonista corre, ao chegar a um lugar, a energia se vai. Ele se encontra com um oficial, conta o que aconteceu. Um ninja aparece atrás dele e o manda para o descanso eterno. Batem e amarram o protagonista. Chega Tokusada, o agente só fingia e se levanta. O cara coloca seu traje para trabalhar. E Itoki acorda, acha que tudo foi um sonho. Levam-no para sua mansão. Sua mãe explica que eles são um clã de shinobis da aldeia Iga. A loja é apenas para ocultar sua aparência, sempre tentam manter o equilíbrio, mas a aldeia Koga quer rompê-lo. Irão atrás dele por ser o sucessor número 19 da aldeia Ninja Iga. Sua criação foi tão rígida porque a partir de hoje deve se tornar um ninja. Da mesma forma, já aprendeu os princípios básicos do ninjutsu. Deve aprender a se defender. Tokusada o arrasta para fora. Pergunta-lhes que decida. Itoki não entende nada. Apenas ontem levava uma vida normal. O tipo diz a ele que então usarão a terceira opção. Fugirão e o protegerá até que as coisas se acalmem.
Essa opção sua mãe só discutiu com ele. Se assim desejar, fugirão imediatamente. No final de tudo, é culpa deles que os Koga tenham sabido de sua existência. Conta-lhe que seu pai era o chefe da aldeia. Quando faleceu, ele era seu herdeiro. Só que ainda era uma criança, sua mãe assumiu o posto para proteger a aldeia. No entanto, ela não é uma ninja. O caso dela é semelhante ao dele agora mesmo. Tem as opções à sua disposição. Talvez tenha passado por coisas difíceis, mas não se comparam ao que passou a sua mãe. Itoki chora por não querer deixar sua mãe sozinha. Por outro lado, os ninjas que não completaram o plano não querem voltar para não decepcionar seu líder, o Sr. Kido. Na manhã seguinte, o protagonista acorda de repente. Informam-no que sua escola se tornou insegura. Deverá deixá-la temporariamente, portanto, deverá ir para a única escola ninja que há no Japão. Depois de amanhã fará seu exame de admissão. Se passar, poderá estar seguro lá, porque está protegido pelo Conselho Nacional de Medidas de Segurança de Ninjutsu. Este foi criado a partir de um conflito há 70 anos que envolveu todas as aldeias. Criou-se esta organização para prevenir futuras disputas. Por outro lado, a mãe do protagonista lida com representantes da Koga Holdings, que compraram os fornecedores de doces para aumentar os preços. A mãe, para evitar conflitos, aceita o acordo. Ao cair da noite, o protagonista janta com sua mãe, que lhe deseja boa sorte no exame. Itoki diz a ela que haviam dito que seu pai faleceu em um acidente. Agora que sabe que era um ninja, percebe que não foi assim. Na manhã seguinte, desce pronto para seu exame. Pergunta se deve praticar ninjutsu. Kosetsu explica que a matéria não surge do nada. Nesse momento, Tokisada recebe a ligação para dizer onde será o exame de Itoki. Eles se dirigem ao local, que acaba sendo a área de serviço Koga. O tipo lhe diz que não deve ter medo nesses lugares, os ninjas têm terminantemente proibido morrer. Ao entrar no lugar, Kosetsu lhe diz que deve perguntar: onde está a comida ninja? Ele faz isso e uma vendedora lhe indica que deve ir à porta do fundo. Ao chegar, percebe que há mais pessoas para fazer o exame. O responsável explica que o exame será uma simulação de ninjutsu, onde jogarão esconde-esconde. Um sai primeiro. Depois de 1 minuto, o outro participante deverá sair para procurá-lo. O tempo limite é de 10 minutos. Se quem se esconde não for encontrado, passa na prova e quem busca deve encontrá-lo e tocá-lo para passar. A Kosetsu não custa nada encontrar o outro sujeito. Agora é a vez do protagonista. A garota deve se esconder e o protagonista deverá procurá-la. A prova começa. Um cara vai atrás do protagonista. Tokisada o vê e o nocauteia. Itoki não sabe o que fazer. Kosetsu se aproxima em cobertura. Avisa que há ninjas atrás dele. O defende de um ataque. Pede que continue com o exame. A garota vai ao encontro com a outra. Tem um combate. Depois usa seu camuflagem. Vai atrás do protagonista. Este aperta um extintor com o objetivo de ativar os alarmes e ver o inimigo. O plano sai à perfeição. Kosetsu o defende e capturam a garota. Dizem-lhe que o tempo tinha acabado desde que ativou os alarmes. Como ninja, deve tentar passar despercebido. Itoki lamenta por não ter passado, no entanto, Tokisada recebe uma chamada e dá-lhe a notícia de que passou. Paralelamente, contam ao chefe dos Koga o que aconteceu com seus ninjas. Ele responde que eram desertores e que os procuravam há 1 mês. A Gushogawara, os Koga parecem suspeitos. Ao sair do edifício, recebe uma chamada notificando-o de que a garota que capturaram foi morta. Em contrapartida, o diretor da Academia de Ninjas aprovou Itoki por seu grande coração ao tentar alertar as pessoas para que fugissem. Itoki se despede de seus colegas de classe, a quem ele informa que irá para outra escola. Em casa, todos desejam-lhe sorte. Ele embarca em sua viagem junto com Tokisada e Kosetsu. Eles chegam a Tóquio, onde pegam o trem, e chegam à ilha onde fica sua escola. Ao descer do trem, o protagonista é atingido. A garota se apresenta como Ryoko Suzunone. Depois disso, ele vai conhecendo sua nova escola. Sem querer, esbarra em alguns caras. Uma garota chamada Kirei vai ao resgate e conta que esses caras são ninjas da família Koga. Itoki se apresenta, ambos decidem ser amigos. O diretor da academia os parabeniza por serem aprovados. Em seguida, menciona os 3 princípios dos ninjas: não serem descobertos, não matar e não trair. Depois desse ato, vão para as salas. Kosetsu, Kirei e o protagonista ficam na mesma sala. Vão para a cafeteria.
Itoki ia escolher uma boa comida. Sua amiga não o deixa porque não deve chamar a atenção dos Koga por ficar olhando para eles. Os caras vão enfrentá-lo. Um deles diz que, ao que parece, o sucessor dos Higa não sabe de nada e que sua família matou o líder dos Koga. O Sr. Kishimaru era o melhor ninja da história de sua família. O melhor em ninjutsu e um cavaleiro em sua totalidade. Em seguida, ele se exalta prometendo que acabarão com sua família. Depois desse incidente, vão para o dormitório. É uma casa que parece abandonada e Toki está tranquilo em seu quarto. Kousetsu chega para lhe dizer que as acusações dos Koga são falsas. Na manhã seguinte tem sua primeira lição, onde aprenderão a usar o traje ninja e o núcleo ninja. Cada um pega seu traje. O protagonista não sabe o que fazer, sem saber consegue vestir o traje. A prova consiste em ir ao telhado e trazer um pãozinho dos que o diretor está comendo. Inicia a prova, e Toki nem sequer sabe se mover. Ryoko se aproxima para ajudá-lo. Explica que deve ajustá-lo ao seu tamanho ou, caso contrário, não conseguirá se mover. Uma vez configurado, deve iniciar o voo. Ela o empurra, ele cai no abismo, não se machuca, e a garota explica que essa é a aplicação dos trajes ninjas modernos. A única coisa que deve evitar é danificar o núcleo. Se o fizer, o traje perde força. Ela explica que sabe disso porque é da aldeia Saigasho, que tem se encarregado de fabricar os trajes e núcleos por gerações. Por sua vez, Kousetsu escala para chegar ao telhado. Suzaku a golpeia para atrasá-la. Ela se recompõe e consegue chegar. Ao voltar, o cara se encontra com o protagonista, lança um golpe, mas Kousetsu o desvia. Ichitoki continua avançando, vê algo estranho, é Kirei, que foi atacada pelos Koga e teve seu núcleo quebrado. A garota diz que não podem fazer nada. O mesmo diretor disse que não havia problema se não fossem descobertos. Ele se dirige para a torre. Um garoto é emboscado pelos Koga. O protagonista pede que parem e devolvam o pãozinho de Keira. Ele os ataca, mas eles desviam. Com isso, podem eliminá-lo dizendo que é autodefesa. Por isso, começam a golpeá-lo. Quase quebram o núcleo dele, mas ele conseguiu evitar, e lembrou-se das palavras de Ryoko, que por nenhum motivo deve deixar que danifiquem o núcleo. Ataca novamente. O garoto pensa em desvivê-lo. No entanto, são detidos pelo diretor. Estes se vão. Itoki consegue recuperar o Panecilo e o leva para Kirei. Por sua vez, os Koga chegam onde é a professora. Himura não leva seu Panecilo, e lembra que foi o protagonista quem o tirou. Suzaku o golpeia, pedindo que não envergonhe sua família. O protagonista carrega Kirei, a deixa nas mãos de Ryoko e vai terminar a prova. Ao subir ao topo da torre, o diretor está sozinho, restava-lhe um pãozinho e ele o come. Ao voltar para a escola, todos o evitam porque os Koga os ameaçaram para que não falassem com ele. Kousetsu se coloca ao lado dele, diz que não deve se limitar a nada, pensa em pegar um ramen, mas, por precaução, pede uma comida ninja. Ao chegar à mesa, nota que Kousetsu tem o mesmo. Aparece Ryoko, que quer continuar contando sobre as ferramentas ninja. Em seguida, chega Kirei, que diz que parece ter os mesmos gostos, referindo-se à comida, e todos começam a rir. Por outro lado, Tokisada passa comprando cigarros, ganha um doce que diz que há novas informações, deve infiltrar-se em Koga, sorri e queima o papel. Os de Koga investigam o falecimento de seu líder. O principal suspeito é Tokisada Kaga. Uma garota chamada Shione Kosuki é designada para o caso do Sr. Kishimaru. O senhor pede informações sobre Tokisada. Ela responde que só sabe que o chamam de demônio. Depois disso, tudo são rumores e superstições. Mostram-lhe um vídeo onde só se vê uma mancha preta movendo-se entre os outros ninjas. Dizem-lhe que esse é Tokisada. É rápido demais, por isso a câmera só capta imagens residuais. Na escola, em 2 dias terão um exame sobre as ferramentas ninjas. Chegam Kousetsu e Kirei, que explica que não se deve estudar, mas sim usar as ferramentas para roubar as perguntas. A professora as esconde um dia antes. A piada é consegui-las. Depois disso, Ryoko ensina a Itoki como dar manutenção nas ferramentas ninjas. Enquanto isso, ela conta que seu pai não quer que ela seja uma técnica ninja. Ao cair da noite, o protagonista diz a Kousetsu que não é o indicado para ser o chefe do clã. Por sua vez, Tokisada está reunido com Gantetsu, que lhe mostra uma ferramenta ninja em forma de boneco. Está em jogo o negócio, dado que os Koga, seus melhores clientes, começaram a fabricar suas ferramentas no exterior, embora tenham pedido algo maluco, mas ele não pode revelar o que é.
Se aceitar o trabalho, será um escravo deles. Se não o fizer, pode ser que os Saigashu vão à falência. Afinal, ele quer acabar com o negócio em sua geração. A equipe do protagonista está planejando qual cofre será seu alvo. 2 garotos a mais se juntam a eles. Ao cair da noite, começa a operação. Lançam um drone com forma de shuriken, detectam a chave do cofre. Ao voltar, colide com a porta, fogem rapidamente e Itoki quase cai. As garotas o seguram. A professora, por sua vez, persegue os outros. Paralelamente, Tokisada se infiltra no prédio dos Koga. Os garotos entram no escritório, mas a chave não está lá. Um dos garotos é golpeado por Himura. Kosetsu sai para ver o que está acontecendo. Ryoko usa uma de suas ferramentas, abre o cofre e conseguem pegar os exames. Por sua vez, Tokisada abre o cofre em busca dos planos. A ferramenta do boneco da garota que está com ele é ativada, as câmeras detectam e todos ficam alertas por essa anomalia. A garota comete um erro, ao que Tokisada caminha tranquilamente. No dia seguinte, nas instalações, a garota dá o relatório do ocorrido, cometeu um erro e perdeu de vista seu companheiro. Na escola, começa o exame sobre ferramentas ninjas. O protagonista e Kirei estão preocupados ao ver o exame. Acontece que os Koga tinham mudado as respostas. Os garotos estão preocupados. Em vez disso, Ryoko lhes diz que descobriu que as respostas eram diferentes e Toki a parabeniza porque será uma grande técnica ninja. Enquanto isso, nas instalações Koga, o chefe reclama com sua secretária por ter pedido bonecos ninja aos Saigashu. A garota mostra a ordem e este foi um recado que deixou Tokisada. Este chega onde Gantetsu pede que atualize a ferramenta para forçar fechaduras. Este a pega e comenta que há alguns anos Kido o visitou para encomendar um núcleo que armazenasse mais energia, mas ele disse que era impossível. Ao voltar para casa, revela ao seu líder que os Koga querem um núcleo secreto ninja do Ziga. Ayase se surpreende ao ouvir isso, pois acreditava que era apenas uma lenda, e o Mika confirma a existência desse núcleo. No entanto, sua localização é compartilhada de pai para filho. Não pode mostrá-los, mas deixa claro que existe. Enquanto isso, os garotos estão limpando por terem reprovado. Kosetsu diz a Itoki que há um traidor entre eles. É impossível que os Koga soubessem qual cofre escolheriam. Goshogawara é informado de que os que tentaram o homicídio contra o próximo líder do Ziga se suicidaram. Kido se desvinculou de tudo. Outro trabalhador entrega a ele os resultados da autópsia de Tsubaki. Tinha um microchip implantado no cérebro, mas o objetivo é desconhecido. Suzaku se lembra do líder de seu clã, que queria criar um mundo sem ninjas para desfrutar da verdadeira paz. No presente, mantém a frase de controlar suas emoções. Na sala, a professora notifica que na próxima semana começarão os exames. Haverá um prático, neste sempre há feridos ou até acidentes fatais. Kosetsu está certa de que os Koga irão atrás de Itoki. Nos escritórios, Goshogawara explica a Shione que os Koga sempre foram um clã poderoso. Agora absorvem lojas em outras aldeias para se tornarem maiores. O único que queria mudar isso era seu antigo líder, que infelizmente foi morto. O problema é que agora os Koga odeiam o Ziga. Se continuar assim, pode estourar uma guerra. Por outro lado, o líder dos Koga diz a Rosen que seu filho Suzaku tem tudo o necessário para ser seu sucessor. Nos dormitórios da escola, Itoki diz aos seus colegas que não participará no exame. Enquanto se vai, Ryoko oferece-lhe usar um protótipo que, junto com o traje, muda o rosto, o aspecto e a voz do portador. Com ele, pode tomar a aparência de qualquer um de sua equipe. O protagonista recusa, já que se o usar e os Koga descobrirem, irão atrás de cada um deles. No quarto, Kosetsu explica que irá. Na ofensiva contra Suzaku, não se importa em arriscar sua vida. A Itoki não gosta desse plano e vai embora. Enquanto caminha, encontra o diretor, que o convida para um chá. O protagonista conta que seu pai faleceu por ser ninja e pergunta: o que é ser um ninja? Este responde que um mundo em paz é utópico. No passado, 2 garotos perguntaram o mesmo. Esses eram Kishimaru e seu pai. Depois de ouvir a resposta, ambos responderam que não queriam ser isso. Itoki agradece e vai embora. No dia seguinte, Kusetsu explica que no exame devem roubar o núcleo de alguém. Começam a treinar, depois ela indica onde deve armar uma armadilha para depois se esconder.
lança o papel no lixo e alguém o pega. Por sua vez, Suzaku elabora um plano. Chega o dia do exame, a professora dá as instruções onde não devem usar ferramentas ninjas, com o objetivo de eliminar um colega. Dito isso, começa a prova. Os Koga caem redondos no plano de Kousetsu, que agradece ao traidor. Este pede desculpas a Itoki, se não fizesse isso, destruiriam sua aldeia. O protagonista elabora um plano, finge ser o traidor. Quando seu companheiro chega, tenta tirar o núcleo dele, evita e corta sua máscara ao mesmo tempo que ele atira. Kousetsu percebe que caiu na armadilha dos Koga. Esses a atacam e imediatamente detonam alguns explosivos. A garota fica fora de combate. Enquanto isso, Suzaku golpeia Itoki. Este só pensa em fugir. Salta pela janela, cai nas montanhas e continua pensando em sair dali. Suzaku o golpeia, lança uma faca e pergunta por que mataram seu líder. O protagonista diz que não deixará que o envie para tocar harpa. Não há razão para privar alguém de viver. Deve aprender a conter a dor. Se continuar assim, fará com que mais pessoas pereçam. Dito isso, começa a correr. Lança uma bomba de fumaça. Em seguida, lança vários drones Shuriken para depois atacá-lo de surpresa e danificar o núcleo. Diz que o despreza, mas não por isso deixará que se torne um homicida. O tempo acaba e Itoki desmaia. Depois disso, ele acorda no hospital. As garotas estão alegres ao vê-lo bem. Em contrapartida, Himura reclama com Suzaku porque se sacrificaram em vão. Por outro lado, à noite, Tokusada e Shione se infiltram. Na casa dos Koga, no duto de ventilação, a garota vê que examinam o corpo de Kishimaru. Choca contra algo, é Tokizada e por isso devem fugir. Ao sair da mansão, a garota pergunta a Tokizada por que mostrou isso a ela. Simplesmente responde que faça seu trabalho. Na sala, o protagonista está preocupado com o traidor, embora prefira não chamá-lo assim depois de saber a razão. Depois disso, Kira diz a Suzaku que os da sua sala estão deixando de ir à aula. Pergunta se ele tem algo a ver com isso. O garoto responde que quer que faça outra coisa. Vemos uma lembrança de Kirei onde lhe ensinam como lição do clã Fuma: roubar, conspirar, desvivir e enganar. Deve manter-se sempre no caminho do fora da lei. No presente, a vemos desfrutando no lago com os garotos. Depois estão na casa do protagonista pelas férias de verão. Yumika pede desculpas a Ryoko pelo ocorrido. Acontece que a oficina do pai dela pegou fogo. Ao se ver na ruína, não lhe resta outra opção senão aceitar o projeto dos Koga. Enquanto isso, na casa, Itoki lhes dá o quarto onde ficarão. As garotas agradecem e estão emocionadas. O protagonista deve ir ao aniversário de morte de seu pai. Kirei começa a rondar a casa, descobre câmeras e várias armadilhas, enviando essa mensagem a Suzaku, que pede ao pai para fazer parte da unidade de vanguarda do ataque ao Ziga. Pede desculpas por duvidar no momento em que estava frente a Itoki. Este se dirige ao cemitério. No local, o protagonista conta à sua mãe que o diretor lhe falou sobre o pai, como ele queria ser um ninja, mas sem fazer o trabalho sujo. Para sua mãe, isso não é surpresa nenhuma. Seu pai recebia ninjas de outras aldeias sob a frase: aceitamos a todos e não retemos ninguém. Assim pretendia mudar o mundo ninja. Conta que seu pai faleceu em uma missão com Tokisada. Depois disso, Itoki vai ao mercado fazer algumas compras. Leva uma lista. Todos os presentes o cumprimentam, tiram a lista dele e dizem que cuidarão disso. Uma senhora lhe oferece um doce com uma nota onde pede para pescar 100 peixes vigorosos. Começam a pescar. O garoto pergunta a Kirei qual é o seu segredo para ser tão boa na pesca. Diz a ela que é lançar um peixe impostor. Isso a lembra de ser filha de ninjas autônomos. Enquanto fala, lembra-se de uma voz que lhe diz que deve fingir ser outra, recordando como, quando criança, o líder do clã Fuma lhe ensinava isso. Nesse momento, o protagonista agradece por tê-lo ajudado. Ele não queria ser um ninja, mas ela o tranquilizou. Voltam para a aldeia com os peixes. Lá, ele explica que toda a aldeia se reúne para lembrar de seu pai. Começam a cozinhar todos juntos. Tokisada tira um peixe de Itoki. Este agradece ao ver que todas as pessoas são boas com eles. Tokisada explica que essa festa começou para animar sua mãe, no entanto, tornou-se uma tradição. Como pode ver no caso de Kousetsu, ela foi abandonada. A senhora Yuka a adotou e por isso faz qualquer coisa que ela pede. Dito isso, desaparece sem deixar rastro. Vai até Shione e lhe oferece um peixe. A garota percebe que é ruim como espiã.
Ao cair da noite, estão prestes a começar o banquete. A mãe do protagonista pede que imaginem o líder anterior ali com eles. Tokizada celebra alcoolizado. Aí vemos uma lembrança de como ele pretendia lutar com o clã sem sequer ter escolhido o novo líder. Todos estão contra Tokizada por ser um monstro. A senhorita Yumika se aproximou dele, deu-lhe um tapa e disse que ele não precisa se vingar, mas sim lembrar o que deve proteger. Seu marido amava a aldeia Iga, deu sua vida por eles e tentou mudar o mundo ninja, apenas para que eles brandissem suas espadas diante de seu próprio povo. O melhor que podem fazer é cumprir a vontade de Hidetoki. No presente, Itoki pergunta à sua mãe se ela realmente queria proteger a aldeia. Ele aceita que não está preparado para o futuro. No entanto, agora vê que a aldeia Iga é um lugar maravilhoso. A mãe diz que precisa lhe contar algo. Eles se dirigem a outro lugar. Kirei quer ir ouvir, mas é detido por um sujeito perguntando como vai o protagonista na academia. As garotas respondem que ele é um excelente rapaz. O sujeito lhes agradece ao ver que, apesar de carregar tanto peso por ser o filho do líder do Iga, Itoki parece contente e mencionou que é muito feliz graças a elas serem suas amigas. Depois disso, Kirei envia uma mensagem a Suzaku dizendo que hoje também reina a paz em Iga. Por outro lado, nos escritórios do CNMSN, um sujeito chamado Kayarishi diz a Shione que Goshogawara tem agido de forma estranha. Dito isso, ele vai embora. Por sua vez, o chefe pede ao diretor da escola para fechá-la, pois realizarão a grande reunião ninja. A mãe fala com Itoki sobre o núcleo secreto do Iga. Sua localização é secreta por seu grande poder. Ela mostra um pergaminho onde se deve inscrever para ser um ninja. Depois disso, ela está comendo com suas amigas. De repente, aparece Mitsusu e informam que fecharam a academia ninja por falta de alunos. Em seguida, mostram um comercial cuja mensagem oculta é a grande reunião ninja, onde se reúnem os ninjas mais importantes do mundo. Não acontecia há 70 anos. Na última, as aldeias em guerra assinaram um tratado de paz. No comitê, o chefe atribui a decisão especial para garantir a segurança na reunião. Por outro lado, a mãe do protagonista dirige-se ao local da reunião. Chegam tarde ao conselho dos chefes das aldeias ninjas. Dois dos presentes começam a discutir. Goshogawara pede que se acalmem, enquanto pelas câmeras a primeira divisão do comitê está pronta para entrar. Perguntam pelo representante dos Saigashu. Os Koga confirmam que agora fazem parte deles. Goshogawara lhes notifica que o objetivo da presente reunião é cuidar do equilíbrio entre as aldeias, que está sendo adulterado pelos Koga, que se expandiram por todo o país. Houve casos de vilas inteiras que desapareceram e, este ano, muitos estudantes desertaram da academia. Por isso, se alguma aldeia quiser dar seu testemunho sobre a invasão dos Koga, pode fazê-lo, pode terminar na detenção do chefe dos Koga. Muitos líderes aceitam não ter nenhum problema com eles. Em contrapartida, o do clã Bizen está sob ameaça, por isso também aceita não ter nenhum problema. Todos concordam que não há nada para discutir. No entanto, a mãe do protagonista apresenta provas de suas investigações contra os Koga, onde podem ver que estão trabalhando em uma arma e também estão atrás do núcleo secreto do Iga. Ela explica que querem atacar sua aldeia com a desculpa do falecimento de seu ex-líder. Devido a isso, tomaram a decisão de destruir o núcleo secreto ninja, a fim de proteger a paz no mundo. O clã Iga está disposto a deixar tudo no passado. Em troca disso, apenas pedem que não lhes tirem mais nada. Com essas palavras, o líder do clã Bizen ganha coragem e acusa os Koga de tê-los invadido e destruído pequenos povoados. Após esses testemunhos, todos os presentes, um a um, começam a se voltar contra os Koga. Ao ver esse acontecimento, Goshogawara decide detê-lo por suspeita de adulterar as ordenanças ninjas. Nesse momento aparece Kayarishi, que diz ter provas da morte do ex-líder dos Koga. Todos ficam surpresos com essas declarações. Mostram um vídeo restaurado, a primeira divisão o deu como concluído, mas eles investigaram separadamente e pede que prestem atenção ao som do núcleo ninja. O de cada aldeia soa diferente. Com esse áudio puderam deduzir que esse núcleo pertence ao clã Iga. A mãe do protagonista aceita ir com a justiça, embora não tenha nada a esconder, apenas pede que digam a Itoki que deixa o clã em suas mãos.
Ao voltar para casa, contam o ocorrido ao protagonista e transmitem a mensagem que a Sra. Yumika enviou. Em seguida, Itoki pede para reunir todos os ninjas do clã. Por outro lado, os Kogai estão reunidos dispostos a eliminar os Iga. Acreditam que isso é motivo para iniciar uma guerra. Nas instalações do comitê, o capitão diz aos seus subordinados que devem acreditar no seu senso de justiça. Depois disso, ele fica revisando o vídeo que apresentaram na reunião, quando de repente é atacado por Kayarishi. O capitão nunca pensou que ele seria corrupto, não conseguiu sentir sua presença graças ao último modelo de traje ninja do clã Koga. Gosho Gawara diz que o vídeo de prova é muito suspeito. Retornamos à casa do Iga e Itoki veste o traje, mostra sua assinatura e se apresenta como seu atual líder. Embora seja temporário, apenas até o retorno de sua mãe. Enquanto isso, nas celas do comitê, Kayarishi sentencia a Sra. Yumika a ser eliminada. Por outro lado, o Sr. Kido lembra que desde pequeno tem sido doente. Depois de tanto sofrimento, a apenas desejava não ter nascido como um ninja, ou que seria melhor se eles não existissem. Kayarishi aparece e abre sua cela. Depois convoca uma reunião, proclamando-se como o chefe do comitê. Informa-lhes que o líder dos Koga será libertado por falta de provas. No entanto, a líder dos Iga é sentenciada ao descanso eterno. Shione não está satisfeita com isso, até suspeita que Kayarishi tem algo a ver com o desaparecimento do capitão. Paralelamente, este junto a Kido propõe a Sra. Yumika deixá-la livre em troca do núcleo secreto de seu clã. A senhora se recusa. Tenta convencê-la dizendo que deve unir essa tecnologia com a atual para alcançar a paz mundial. Continua sem aceitar, portanto espera-se que a enviem para tocar a harpa amanhã. Na aldeia, Itoki está reunido com suas amigas, que o parabenizam por estar desempenhando bem seu papel. De repente, aparece Tokizada, que os informa sobre a sentença da Sra. Yumika. Fazem uma reunião, alguns querem ir resgatá-la. Tokizada propõe ser expulso da aldeia. Dessa forma, se conseguir resgatar a senhora, a aldeia não será culpada. Todos olham fixamente para o protagonista à espera de que tome uma decisão. Kosetsu o segura, pede que a expulse. Ela também acompanhará Tokizada, dado que a Sra. Yumika é sua única família. Lembra-se de como a resgatou e a criou como se fosse sua própria filha. O protagonista agradece, toma a decisão de que vão resgatá-la, mas como ninjas do clã Iga, a única condição é que não matem ninguém. Tokizada sorri ao ver que o rapaz tomou a melhor decisão possível. Em seguida, ele diz aos outros que seu trabalho será coletar informações que provem sua inocência. Não contam com o apoio do comitê, mas devem conseguir provas contundentes. No clã Koga, Suzaku informa ao líder que os Iga chegarão a qualquer momento para resgatar seu líder. Ele sabe disso por ter um infiltrado na casa deles. Em seguida, pede para se juntar à equipe que atacará os Iga e é concedido. Rosen se opõe ao ataque contra os Iga, os outros se juntam a ele e explica que as forças Azura ainda não estão preparadas. Ir para a batalha dessa forma não lhes garante um grande número de baixas para eles. Envy é o único que está do lado do líder. Kido atira em Rosen. Dizendo-lhe que não precisa de covardes nos Koga, de repente começam a acontecer inúmeras catástrofes, até cortam o sinal telefônico. Mitsuzo explica a Itoki que isso é obra dos Koga. Quando um clã vai realizar um ataque em grande escala, tentam cortar os sentidos da visão e audição de sua presa. Isso é uma violação das regras ninjas. Não há dúvida de que a guerra começou. Os Koga estão a caminho. Por outro lado, Aya mostra ao protagonista a sala de comando, ou seja, a última linha de defesa do clã. Um membro do clã Iga vê os carros dos Koga e ativa o sistema de fogo. Começa o ataque, consegue interceptar. Os caminhões, mas deles saem alguns robôs, lança todo o seu arsenal, 3 dos robôs chegam até sua estação de comando, aceita seu fim como shinobi e explode com eles. Aya informa que destruíram 21% da força dos Koga. No entanto, conseguiram passar a primeira linha. Na segunda estão prontas todas as pessoas do povoado. Simultaneamente, Tokizada e Kusetsu caminham disfarçados, são detidos por um oficial, o adormecem, vestem seus trajes e vão prontos para a ação. Sua missão será sair antes que cheguem os reforços do comitê, acabam com os oficiais que guardavam a Sra. Yumika, abrem a cela e dizem que explicarão depois.
Ao sair do edifício, eles são interceptados por Kayarishi e um número incontável de ninjas, que lhes diz que estão sob prisão por cumplicidade. Por outro lado, os Koga estão prontos para invadir a aldeia Iga. No entanto, avisam a Susako que seu pai foi morto por Kido. Ele está em perigo, e o melhor é que fuja o quanto antes. Os da Divisão 1 do comitê pedem o cadáver de seu ex-comandante. Por outro lado, começa o combate e notificam Itoki que estão sendo atacados por ninjas de Koga e robôs. Mitsuzo faz um cálculo rápido, notando que são superados 10 vezes em número. Além disso, toda vez que derrotam um robô, eles o substituem. A única possibilidade é se Tokisada conseguir voltar a tempo. Só lhes resta aguentar até então, mas sendo sinceros, não acreditam que o sistema de defesa da casa aguente. Itoki não consegue entender por que o inimigo está sendo cuidadoso. Se o superam em números, a proporção é de cada ninja, a 4 robôs. Ryoko, sendo especialista em ferramentas ninja, pede qualquer informação que tenham notado sobre os robôs. Também que lhe tragam um espécime, avisam que um estava prestes a desativar um ninja e foi embora. Em seguida, trazem-lhe um espécime. Ao revisá-lo, nota que ajustaram à força o núcleo e o traje, ou seja, só podem se mover no máximo por 1 hora. Também analisa que suas baterias são recarregáveis, portanto, em algum lugar deve existir uma base onde vão se recarregar para depois voltar. A Yaha calcula os possíveis pontos onde podem estar, encontrando 5. Não podem enviar ninjas porque enfraqueceriam suas fileiras. Diante dessa situação, o protagonista decide ir. Ryoko se junta a ele, afinal a tecnologia dos robôs é feita por seu pai, além disso, ela deve muito a ele. Antes de partir, Kirei se desculpa por não ir, e Ryoko pede para ser levada ao depósito de ferramentas. Enquanto partem, Kirei pensa em mandar uma mensagem para Susako para avisá-lo, pensa muito nisso. Por outro lado, Tokisada derrotou todos os ninjas que o emboscaram, só resta Kayarishi, aparece a primeira seção do comitê, diz ao cara que está preso por suspeita de matar o comandante. Tokisada o adormece e vai embora. Paralelamente, nas instalações dos Koga, não podem acreditar na resistência dos Iga. Por outro lado, Kousetsu volta à aldeia junto com a senhora Yumika. Tokisada pede que se escondam porque estão em guerra. A senhora se recusa e pede para ser levada à aldeia. Simultaneamente, Itoki junto com Ryoko encontram a base de carga dos robôs. A garota quer voltar e pedir ajuda. No entanto, o protagonista pensa que é sua oportunidade de acabar com a guerra. A garota explica seu plano, colocar 2 bombas que trouxe sobre o núcleo de carga. Se o fizerem, a reação fará com que a bateria dos robôs próximos exploda. Além disso, entrega-lhe um dispositivo de interferência que pode paralisar os robôs por 10 segundos. Eles começam a trabalhar. A garota lança o dispositivo de interferência, o protagonista corre em direção ao porto de carga, é detido por Himura, os robôs voltam a funcionar, eles são capturados, no entanto, um pega as bombas e corre. O garoto tenta detê-lo, mas consegue colocar as bombas em cima da base de carga. Itoki se apressa, as ativa causando uma explosão. Ao se levantar, verificam o robô que os ajudou e resulta ser Kirei. Simultaneamente, os Koga são alertados de que danificaram seu porto de carga, por isso pedem a retirada Mitsuzo e a Yaha. Confirmam ao protagonista que venceram a batalha. Dito isso, agradecem por tê-los protegido. Por outro lado, na prisão do comitê, Shonen interroga Kayarishi, a quem os ninjas que iam incinerar o corpo do comandante acusaram de ser o perpetrador. Eles simplesmente receberam a ordem de incinerá-lo. Este se irrita e faz alguns símbolos de mão. Estando na mansão, Kusetsu recebe o sinal de Kayarishi, sente uma forte dor de cabeça e é possuída, tomando a senhora Yumika como refém. Aya avisa Itoki sobre a traição de Kusetsu. Eles se dirigem ao quarto onde está o núcleo. A senhora percebe que a garota está sendo manipulada, se aproxima dela, tira a máscara e diz que aconteça o que acontecer, ela continuará sendo sua filha. Kousetsu desmaia-se e a senhora Yumika é atacada. Rapidamente chega o protagonista perguntando como está a situação. Ele chega ao quarto da sua mãe e a encontra caída no chão sangrando. Mitsuzo captura Kousetsu enquanto Itoki chora abraçando sua mãe. Vemos nas notícias como o chefe dos Koga enviou para atacar todas as aldeias. Aya diz a um Itoki triste que após o falecimento de sua mãe devem fazer os trâmites para nomeá-lo como o chefe do clã.
Kousetsu está nas mãos de Tokisada para extrair a informação. O protagonista lembra-se desse momento trágico. Os ninjas fizeram de tudo para não deixar a Sra. Yumi cair. No entanto, tudo foi em vão. Mudamos de cena. Suzaku está sentado em uma estação de trem. Um cara se senta perto, pede para ele não voltar para Koga, já que Kido está descontrolado. Ele esclarece que seu pai sempre pensou no seu futuro e se dedicou apenas a contrariar o chefe na aldeia dos Iga. O protagonista lembra-se da sua mãe, para depois assinar como o líder número 19 do clã Iga. Mitsusu diz a Itoki que devem tomar medidas drásticas, já que os Koga atacaram todas as aldeias e não vão parar por aí. Mudamos de cena. As garotas informam ao protagonista que cada uma voltará para sua aldeia. Da mesma forma, Shione entrega uma lista atoquizada das pessoas que Kayarishi tinha sob seu poder, onde aparece Kousetsu. Na casa, antes de partir, Ryoko comenta que não acredita que Kousetsu tenha matado sua mãe. Kirei fica incomodada e prefere não dizer nada. Em seguida, Itoki vai até Kousetsu. Ela conta que ouviu um guizo em sua cabeça e depois só tem lembranças fragmentadas do que aconteceu. Tokisada explica que ela possui um chip dentro do crânio, que os implantou em seus filhos que teve com suas concubinas para depois enviá-los a outras aldeias, ou seja, tinha espiões que não sabiam que eram. A garota reclama por ter permitido que ela ficasse naquela aldeia. Tokisada lembra que a Sra. Yumika não teria permitido isso, recordando que ele deu todos esses detalhes ao seu líder. Ainda assim, ela a aceitou, os Iga aceitam a todos e não retém ninguém. Dito isso, deu-lhe o nome de Kousetsu e a aceitou como sua filha. Ao voltar ao presente, Itoki se dá conta de que estava sendo controlada. Tokisada explica que ele lhe ensinou tudo o que sabe de ninjutsu, portanto, se ela fosse a perpetradora, não teria ocorrido essa ferida. Ela tentou se opor até o fim. O protagonista abraça a garota e Tokisada pensa que há outro traidor na aldeia. Por outro lado, o líder dos Koga é informado sobre o ocorrido com a Sra. Yumika. Ele promete ao sujeito dar sua recompensa uma vez que acabe com o Iga. Está confiante porque no final seu adversário é apenas uma criança. Mudamos de cena, Kirei volta para sua aldeia, onde é emboscada pelos robôs. Seu mestre atira do templo e gera uma explosão. Por outro lado, Ryoko visita seu pai, fica muito impressionada ao ver que ele perdeu completamente uma das mãos. Ele conta que na fábrica dos Koga os tratavam muito mal, fizeram isso só por reclamar. A garota o abraça e começa a chorar. Na aldeia Iga, realiza-se o funeral da Sra. Yumika. Ao anoitecer, chega Suzaku e pergunta como se sente por terem tirado a vida de sua mãe. O protagonista o golpeia e saem da casa. Itoki está furioso e reclama pela cadeia de vingança que os Koga têm levado. O garoto responde que Kido está decidido a eliminar os Iga. Além disso, conta que seu pai foi enviado ao descanso eterno apenas por se opor à invasão contra eles. Em seguida, levanta-se e vai embora. Ao chegar em casa, descobre uma memória com os vídeos da emboscada ao Sr. Kishimaru, onde os dois irmãos discutiam por suas formas de agir. Um propõe ter um mundo em paz sem ninjas, e o outro quer o mesmo, mas usando os robôs Azura, ou seja, quer uma ditadura. Ao ver que não quis entender seu plano, o atacou traiçoeiramente. No dia seguinte, chega a Itoki uma carta de Kido, onde ele pede o núcleo secreto dos Iga e o controle total da aldeia. Isso é uma declaração de guerra. O protagonista pede tempo para tomar uma decisão, dirige-se ao túmulo de sua mãe e conversa um pouco com ela. Diz que está disposto a proteger o que ela queria, dado que para ele também é importante, ele fará do seu jeito e para isso pede a Tokisada que, por favor, o ajude em seu processo. O protagonista convoca uma reunião, comenta sua decisão de entregar o núcleo secreto dos Iga aos Koga, com a condição de manter sua independência e autonomia como aldeia. Todos se opõem a essa decisão, sentem que é uma forma de se render e esperar para serem invadidos. O protagonista lhes diz que, se não forem capazes de acatar suas ordens, ele os apagará da lista e serão exilados da aldeia. Dito isso, ele se retira. Paralelamente, no comitê, Gyuzen lhes diz que o líder dos Iga pediu um tratado de paz entre eles e os Koga. Shione se opõe porque os Koga são culpados de um massacre. No entanto, o chefe esclarece que a única coisa de que poderiam acusá-los é do ataque aos Iga, mas o importante é cessar o fogo.
Nas instalações dos Koga, estão surpresos com a decisão do Ziga, já que se submeteram aos seus algozes. Kido lhes diz que adiarão a resposta ao comitê e continuarão com o segundo ataque ao Ziga. Por outro lado, Shione visita a aldeia do Ziga e lhes conta que os Koga não responderam ao seu tratado de paz. Antes de partir, Itoki pede alguns minutos. Paralelamente, Kirei vai em busca de Ryoko, a encontra em um pequeno quarto da fábrica queimada de seu clã. A garota continua trabalhando porque é isso que os Saigashu fazem. Kirei comenta que ela se sinta livre após o falecimento de seu pai, que lhe ensinou a enganar e trair. Ela confessa que passava informações do Ziga para os Koga. É culpa dela que tenham matado a mãe do protagonista e quase destruíram a aldeia porque informou que Tokizada não estava. Dito isso, começa a chorar. Ryoko simplesmente responde que isso não tira o fato de que é uma boa amiga. Ele se aproxima dela e a abraça, porque o tempo que passaram juntas é autêntico. Mudamos de cena, Suzaku liga para Kido, conta sobre o vídeo que encontrou, diz que o entregará como prova de sua lealdade. A única coisa que pede em troca é ser um ninja de Koga. O líder aceita e pede que ele se junte ao segundo ataque contra o Ziga. Voltamos com o protagonista. Em uma reunião pedem que ele renuncie ao cargo de chefe da aldeia, ele não aceita. Mitsusu fica bravo porque ele está abandonando a aldeia. Itoki lhes diz que se continuarem desobedecendo, ele os exilará. Dito isso, ele vai embora. Suzaku é emboscado, derrota todos e faz com que digam ao chefe que fugiu. Kirei quer falar com o protagonista. Tokisada faz saber que sempre soube que enviava informações aos Koga com aquela ave. Suas ações os colocaram contra a parede, mas ele os salvou destruindo o posto de carga. Com isso ficam. Amano, afinal, sabem que há um verdadeiro traidor. Ryoko envia uma mensagem para Itoki. Enquanto isso, Mitsusu planeja capturar o protagonista e tomar o núcleo secreto. Informam a Kido sobre o golpe de estado, que começará dentro de 10 minutos. Começam o plano. Mitsusu encontra Aya, a quem ordenou que não se movessem do lugar. Com isso percebe que ela sempre foi a traidora. Ele a golpeia e a deixa fora de combate. Aí vemos um flashback, onde Itoki deu como prioridade conhecer o traidor entre eles. Contou seu plano de montar uma farsa, dado que confia muito nele. No presente ele pergunta, por que trai a aldeia? Responde que eles nunca fizeram nada por eles, são uma facção pequena e impotente. Além disso, por culpa deles, perdeu o marido. Nesse instante, ela se engasga. Mitsusu vê o escrito do protagonista, onde ele pede desculpas por enganá-los. Tudo foi com o objetivo de alcançar a paz entre os Ziga e os Koga. No entanto, segundo a investigação realizada por Tokisada, o verdadeiro plano de Kido é exterminar todos os ninjas da face da Terra. Nesse instante, Tokisada chega à casa de Suzaku, que lhe entrega a memória com o vídeo. A única condição que impõe é que não interfiram em seu caminho. Na nota pede que fujam, já que serão atacados pelos Koga. Itoki concordou com Tokisada em ir ao quartel dos Koga usando o núcleo secreto do Ziga, isso com o objetivo de não ferir ninguém. Vestiu o traje e vai direto acabar com tudo de uma vez por todas. Mitsusu, ao ficar encarregado, diz aos outros que vão defender o quartel para desviar a atenção do plano de Itoki. O protagonista diz a Tokisada e Kusetsu que voltem para a aldeia. Eles se recusam a obedecer porque cortaram todos os laços com essa aldeia. Aí vemos uma lembrança de como convenceram Kusetsu a não tirar a própria vida. Deram-lhe um instrumento para destruir o chip em sua cabeça. Ela fez isso e, no presente, está por sua própria vontade. Simplesmente, ela agradece. Nas instalações dos Koga, planejam atacar à meia-noite e pretendem acabar com o Ziga em apenas meia hora. Nesse momento, os 3 personagens principais chegam à cena. Começa o combate. Em cena aparecem Ryoko e Kirei. A primeira lança uma ferramenta que detém os robôs por 2 minutos, enquanto a segunda pede desculpas por enganá-lo todo este tempo. No entanto, está lá para expiar seus pecados, as garotas pedem que continuem com o plano, elas vão reter os inimigos. Kido observa tudo pelas câmeras e se prepara para o combate. Itoki ataca um grupo de robôs, mas depois de usar o traje, cai no chão cansado. É resgatado por Tokisada e Kusetsu. O demônio fica para lutar. O protagonista avança. Encontra-se com 2 ninjas de Koga. Atrás deles aparece Suzaku e os ataca.
Itoki entende as intenções dele, portanto continua seu caminho. Chega onde Kido ele diz que se quer o núcleo secreto ninja, deve jurar não se meter com as outras aldeias ninjas, destruir os robôs, confessar todos os seus crimes e renunciar a ser um ninja. Sabe que sua intenção era evitar que outro sofresse como ele. Se no fundo esse é o seu desejo e é uma boa pessoa, está disposto a perdoá-lo. Paralelamente, Suzaku é atacado por Himura, que não o aceitará como líder do clã. Voltamos com Kido, que diz ao protagonista que ele não possui o coração bondoso que espera, simplesmente enviou sua mãe ao descanso eterno porque ela o incomodava, quer destruir todas as aldeias e ninjas porque repudia sua existência. Itoki começa a se enfurecer com suas palavras, vai desembainhar, mas é detido por Kousetsu. Em seguida, os do comitê conseguiram a gravação da confissão por parte de Kido. Shione pede permissão para agir, e o Sen autoriza a entrada deles. Itoki diz a Kido que agora tudo está nas mãos do comitê. Nesse instante, ele ativa seu traje e ataca o protagonista, mas é defendido por Kousetsu, que fica fora de combate. Começa a atacar o protagonista, desvia das balas, no entanto, é atacado por trás. Este se recupera e decide confrontá-lo. Kido lhe diz que seus ideais são um lixo, enquanto o protagonista está convencido de proteger o que considera valioso com o objetivo de deixar o legado para as futuras gerações. Dito isso, Kousetsu captura Kido, Itoki o desarma, mas rapidamente se livra da garota. O protagonista é golpeado, iniciando um combate corpo a corpo, trocam socos, o protagonista usa seu núcleo, acelera o golpe, conseguindo acertar Kido. Este lhe diz que não pensa em se retratar de seus crimes, afinal, ele é tão misericordioso que é incapaz de matar quem mandou sua mãe para o além. Itoki diz que tudo isso é uma desculpa, afinal ele apenas deu as costas para as injustiças. No entanto, isso nunca deixará de acontecer no mundo. Deve aprender a ser forte e seguir em frente. Levanta Kousetsu, o cara pega sua arma. Antes de disparar, Tokusada o manda para o além. Aos do comitê diz que fez isso por conta própria. Dito isso, vai embora. Shione solicita uma equipe médica com urgência e ordena a captura de Tokusada. Ryoko e Kirei estão a salvo. Suzaku conseguiu sobreviver. Itoki caminha ao lado de Kousetsu, que lhe diz que a partir de agora pode fazer o que quiser. Passam-se alguns anos, Mitsusu diz a Shione que ainda trabalham com os Koga e que até hoje não sabem nada sobre Tokusada, mas acredita que ele os protege das sombras. Ryoko conseguiu realizar seu sonho de trabalhar com as ferramentas ninjas. Kirei se tornou atriz, Suzaku se tornou o chefe dos Koga. Kousetsu visita o túmulo da senhora Yumika, a quem conta que Itoki vai para seu primeiro dia de trabalho. Por sua vez, na estação de trem, o protagonista resgata uma criança de cair nos trilhos, agradece e pergunta se ele é um ninja. Este responde que os ninjas não existem.